Olá pessoal, projetinho diferente, vamos lá. Eu vou trazer uma passagem bíblica para vocês. Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Que estranho, você achar que conhece alguém e não conhecer. Você achar que segue, você achar que entende, mas não entende. E aí, como é que fica? E aí, pessoal, gostaram da proposta? Diferente, né, pessoal? Eu tava mexendo no meu Instagram e conhecendo essas funções aqui que eu nem sei dar nomes, pessoal, pra você ver como eu sou berel nessas coisas. Mas aí fui mexendo, testando e tal, e vi que tinha essa opção. Eu achei que seria interessante. Eu gosto sempre de trabalhar com um pouco de humor, inclusive em sala de aula eu faço um pouco disso. Os meus alunos sabem disso, né? Não que eu seja muito engraçado, eu tento, né, pessoal? É isso. E às vezes a gente precisa de umas ferramentazinhas como essa pra ajudar. Quando eu vi essa ferramenta, eu vi, isso aqui vai dar certo. Só que não dá pra fazer vídeos mais longos. E assim, pessoal, é interessante você utilizar ferramentas assim, artifícios similares a esse, para que você possa alcançar um maior número de pessoas, até utilizando um pouco da comédia. E aí, o que acontece? Talvez alguns cristãos mais, não sei, complicadinhos, vão dizer que, sei lá, tá brincando com a palavra de Deus, está, sei lá, desmerecendo o sagrado. Eu gostaria de dizer que assim, eu sigo a linha de pensamento de Paulo, quando ele recomenda na própria palavra que diz que ele se fez de louco com os loucos para conseguir alguns deles, para alcançar eles. Então, se ele se fez de louco para alcançar alguns deles, por que eu não posso me fazer, sei lá, de palhaço, de, não sei, comediante, sem ser, né, claro, para conquistar algumas pessoas através desse artifício? Eu acho super válido. E essa passagem, especificamente, voltando agora para a Bíblia, né, de João capítulo 1, verso 10, que diz assim, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Aqui tem um pouco de ingratidão também, né? Porque o Filho de Deus, ele já existia, ele só se fez carne, habitou entre nós e veio fazer sua missão. Ele não nasceu, ele não surgiu. Ele surgiu na terra, mas enquanto eternidade ele sempre existiu. E ele veio para fazer uma missão, mas aqueles para o qual ele veio não reconheceram. Isso não é diferente hoje. O reino de Deus, ele tem N benefícios para o homem aqui nessa vida. Não é só uma questão de vida eterna, porque às vezes as pessoas acham que é só lutar para ser salvo. Não estou dizendo que não existe essa parte. Eu quero dizer que existem muitos outros benefícios, pensando de forma até um pouco simplista demais, o pensar o reino de Deus dessa forma. Eu até nem gosto de pensar o reino de Deus dessa forma marqueteira, né? Sempre pensando em benefícios, mas no fundo isso é o ser humano. E pegando por esse lado, já que é a cerne do ser humano, eu gostaria de dizer que assim, existem muitos benefícios de servir a Deus. Mas eu não quero focar só nisso. Meu irmão tá trabalhando. Eu não quero focar só nisso. Eu quero dizer que o reino de Deus é muito além desses benefícios que, sim, ele pode trazer. Eu quero dizer que é muito mais profundo, é muito mais real, e que talvez você tenha conhecido mais da religião do que de Deus. É muito provável que você tenha conhecido um religioso e não
o Deus verdadeiro manifestado aqui, por exemplo, em João capítulo 1, né, que ele se fez carne, habitou entre nós, trouxe vida, trouxe salvação. E muitas das vezes as pessoas, elas estão cheias dos homens, elas estão cheias das coisas, sei lá, das picuinhas, das divisões, das coisas chatas de religião, que não tem a ver com Deus. Deus, ele está acima de tudo isso. E a própria Bíblia revela isso, né? Quando ele foi para a casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, era como que fosse assim um corrupto de hoje, um político assim mais salafrário que existe. E Jesus estava lá na casa dele. E Jesus estava lá para salvar ele, não para fazer parte do conluio das roubalheiras de Zaqueu. Então, Jesus, ele é desse tipo, ele se mistura com tudo e com todos, mas não para se tornar como, mas para transformar essas pessoas. E ele foi também, né, Maria Madalena, e sei lá, tem tantos exemplos de pessoas que eram desprezadas naquela época, os leprosos, as pessoas que tinham lepra, elas eram rejeitadas na época, e Jesus foi até essas pessoas, Jesus curou essas pessoas, Jesus alcançou essas pessoas. E eu quero dizer que Jesus não despreza ninguém hoje em dia também. Aquilo que às vezes até a igreja despreza, os religiosos desprezam, Jesus alcança, Jesus abraça, Jesus salva. Não para ser igual, não para se misturar, não para fazer os mesmos pecados que essas pessoas. Mas eu quero dizer que Ele é capaz de transformar a tua vida. Ele é capaz de mudar a tua história. Como Ele tem mudado a minha, como Ele tem impactado a minha vida. Não que eu seja perfeito, Ele continua transformando, Ele continua salvando. Amém? Fiquem todos na paz, espero que vocês gostem do projeto, deem um feedback e aí eu vou saber se eu tô alcançando alguns loucos como eu, tá bom? E quem tiver gostado, vai deixar o like no vídeo, vai comentar no vídeo pra eu repetir a dose. Se não gostar, aí é o jeito de colocar o dislike, aí eu não repito a dose, né, pessoal? Porque se eu não tiver alcançado ninguém, não tem graça eu fazer isto. Tchau.